Olá! Primeiro, eram apenas 9 planetas conhecidos, entre eles a Terra. De repente, em pouco mais de uma década, centenas de novos planetas foram descobertos. E agora os cientistas apresentam um cálculo surpreendente. Se pelo menos metade das estrelas de nossa galáxia tem planetas, isso significa que o número real pode ultrapassar os 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. Diante de tudo isso, quem pode garantir que estamos sozinhos e que não existem outras civilizações no universo extraterrestre? Para alguns cientistas, a questão não é mais saber se existem ou não, mas de quando acontecerá a descoberta. Fique com a gente nesta edição do Matéria de Capa. No mínimo, você vai ficar com tantas dúvidas quanto aquelas que atormentam os cientistas. Olha, ninguém sabe se eles existem, mas caso os alienígenas apareçam por aí, serão muito bem recebidos. Já existe até um comitê de recepção em Mountain View, na Califórnia. E você, telespectador, pode se tornar sócio desse grupo e receber informações em primeira mão, caso eles resolvam fazer contato. Esta é a rede de radiotelescópios, instalada a 300 quilômetros ao norte de São Francisco, um dos locais de onde um grupo de cientistas vasculha o espaço em busca de vida extraterrestre. Esta é uma iniciativa do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre. Instituição que reúne dezenas de cientistas e tem o apoio de algumas das principais entidades científicas dos Estados Unidos. Além desta rede, os astrônomos do SETI utilizam outros telescópios instalados em West Virginia, na costa leste do país, Porto Rico e na Austrália. Entre outros, o grupo desenvolve o projeto Phoenix, que vasculha mais de 700 estrelas e seus satélites. Por meio de ondas de rádio, os integrantes do projeto buscam sinais de vida inteligente no espaço. Os cientistas do grupo explicam que a evolução tecnológica alcançada nos últimos anos permite a escuta de sinais emitidos de pontos cada vez mais distantes do universo. Eles acreditam que outras civilizações existem e é só uma questão de tempo até que façam algum contato com a Terra. A astrônoma Jill Tarter, diretora do SETI, também é otimista em relação à possibilidade de vida extraterrestre. Ela observa que existem pelo menos 50 bilhões de planetas na Via Láctea, dos quais 500 milhões são potencialmente habitáveis. Diante desses números, ela pergunta por que estaríamos sozinhos. I think right now, for the first time, we can start to talk about, in a decade, searching a few million stars. That might be enough to find the one civilization in a million that is out there. It's a matter of scale. Na sede de Mountain View, na Califórnia, o SETI está preparado para receber eventuais visitas de seres extraterrestres. O grupo tem até um manual e um código de conduta para o caso de contato com alienígenas. What do you do if you find a signal, and how do you react? At the SETI Institute, we started as a NASA project, so we had to have a post-detection protocol, a series of steps laid out that we were going to take, that the various associate administrators were going to take, and who was going to tell the executive branch of the government, and who was going to tell the congressional funding committees, and who was going to tell the world, etc. Well, now we're not a NASA program. We're a nonprofit, but we still need to think through what we do with this information, because a signal isn't coming to the SETI Institute, it isn't coming to California. It's coming to the planet Earth, and that information is rightly the property of all humankind.
A instituição é aberta a pesquisadores de todo o mundo e quem quiser se associar e receber informações em primeira mão, no caso de contatos com seres de outro mundo, basta entrar no site www.set.org. Professor do Departamento de Física da Universidade de Columbia, em Nova York, Brian Greene, autor do livro Hidden Reality, ou Realidade Oculta, vem se debruçando há décadas sobre essa questão. De onde veio o mundo que conhecemos? E existem outros universos ainda não detectados? I'm Brian Greene, author of The Hidden Reality. It's a book that explores the possibility that our universe might not be the only universe, that we might be part of a multiverse. If you look at where we've been over the last 500 years, starting with what we call the Copernican revolution, what was that? That was the notion, which was shocking to many people at the time, that the Earth wasn't the center of it all. But as we studied the universe more deeply, people became accustomed to that fact that the Earth goes around the sun, but then we learned that the sun is not the center of it all. And then we learned that the galaxy, the Milky Way galaxy, is not the center of it all. There are many, many galaxies out there, each with many stars. Many now, we believe, have planets. The next step, if you follow that trajectory, would be to suggest that even the universe is not the center of it all, that there might be other universes. Que ninguém espere pela imagem de um alienígena pescando nos oceanos congelados de algumas das luas de Saturno e Júpiter. Mas que os astrônomos estão muito otimistas em relação às possibilidades de vida nessas luas, não há como negar. Só para se ter uma ideia do interesse em torno dessas luas, a Agência Espacial Europeia, a ESA, o Japão e a NASA planejam missão conjunta que deve começar por Europa, um mundo cientificamente intrigante, onde as evidências da existência de um oceano sob sua crosta gelada apontam para um possível lar para a vida extraterrestre. A NASA já elegeu a viagem à Europa como prioridade na missão, para os confins do Sistema Solar. Já uma sonda da Agência Espacial Europeia, a ESA, teria como destino Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Enquanto isso, uma nave japonesa teria a missão de se aproximar de Júpiter e monitorar o seu campo magnético. Se tudo der certo, as três naves vão desenrolar uma elaborada coreografia em torno do maior planeta do Sistema Solar, por volta de 2020. Existem mais de 150 luas em todo o Sistema Solar. Júpiter, com 64, e Saturno, com 60, tem o maior número. Embora Ganimedes, a lua de Júpiter, seja a maior de todas, a lua tem uma característica única. É a maior em relação ao seu planeta, com mais de 1/4 do tamanho da Terra. E a gravidade exercida sobre a Terra provoca o efeito das marés, que dá vida aos oceanos e influencia inúmeros outros fenômenos terrestres. Quando nós falamos vida como na Terra, nós estamos falando de vida como na Terra, como ela é hoje. Bom, essa vida na Terra como ela é hoje é resultado de alguns bilhões de anos de evolução a partir de micro-organismos. Isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar ao ponto atual. Não é? A gente fala sempre nos dinossauros, né? É uma coisa que sempre vem, sempre entra no foco, né? Mas pensa, os dinossauros, por que eles eram grandes daquele tamanho? Porque não tinha comida, então um tinha que comer o outro. Então só o mais forte é que ia sobrevivendo. Até que fragilizou essa espécie de tal maneira que ela acabou sendo um evento, como o evento provável de um impacto de um asteroide com a Terra, foi suficiente para extingui-la. Mas não extinguiu com os pequenos mamíferos. Um dos maiores mistérios do universo é esse. Como é que a Terra foi parar ali, olha só? Entre Vênus e Marte, no ponto exato para permitir as temperaturas adequadas à existência de vida. Será que um dia vamos ter essa resposta?
Formada há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, a partir do Big Bang, a Terra, no início, era apenas uma rocha gigantesca que, ao longo do tempo, foi ganhando os elementos químicos e a água que marcaram o início de tudo. Mas o grande desafio para os cientistas é descobrir como, em meio a todo o turbilhão provocado pelo Big Bang, ela se tornou o terceiro planeta mais próximo do Sol, depois de Mercúrio e Vênus e antes de Marte. Outra curiosidade, os 4 são os únicos planetas telúricos ou rochosos e estão mais perto do Sol. Os demais, os gasosos, como Júpiter e Saturno, ficam mais longe. No ano de 1610, com um modesto telescópio feito em casa, Galileu Galilei descobria as 4 maiores luas de Júpiter. 4 séculos depois, com recursos infinitamente mais sofisticados, os astrônomos ainda têm muitos mistérios a desvendar sobre esse planeta e suas luas. O maior dos planetas do nosso sistema solar, com dezenas de luas a seu redor, é um gigantesco campo magnético. Júpiter pode ser comparado a um mini sistema solar. Suas 4 maiores luas, descobertas por Galileu, são Europa, Io, Ganimedes e Calisto. Europa é composta em grande parte por oceanos congelados, o que permite imaginar um ambiente habitável, ainda que por micro-organismos, dado que intriga os cientistas. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, possui um campo magnético próprio e chega a ser maior do que o planeta Mercúrio. Io é a terceira maior lua de Júpiter e possui uma superfície repleta de vulcões ativos. Calisto, a mais distante delas, tem a superfície mais antiga e apresenta muitas crateras. As sondas Galileu e Voyager fizeram milhares de fotografias de Júpiter e suas luas, realizando o mais completo levantamento sobre esse planeta já feito até agora. O sexto planeta a partir do Sol, Saturno, paira no universo com seus anéis como se fosse uma obra de arte. Entre as dezenas de luas desse planeta, Encelados desperta a atenção dos cientistas como um possível lugar para abrigar vida por conta de um oceano debaixo de uma camada de gelo. Titã encabeça a lista das luas e planetas que poderiam abrigar vida. Essa lua de Saturno também poderia abrigar humanos, se algum dia fossem estabelecidas colônias lá. A lista de habitabilidade estabelecida pelos cientistas, além de Titã, inclui também a lua de Saturno, Encelados, Europa, a lua de Júpiter e Marte. Titã é a maior lua de Saturno, que possui 62 satélites. O sistema de anéis de Saturno faz do planeta um dos mais belos do sistema solar. Um dos primeiros astrônomos a estudar esse planeta foi o italiano Giovanni Cassini, em 1675. Uma das hipóteses para explicar a existência dos anéis é que eles teriam sido formados a partir de grandes luas que foram desfeitas pelo impacto de cometas e meteoros. Titã e Europa seguramente são 2 satélites grandes, esféricos, né? Encélado já é uma coisa bem menor, quer dizer, a ênfase que tem sido dada em Encélado é porque em Encélado se descobriram geysers, né? Então são água esborrifando de dentro do planeta para fora, né? Um chafariz de água quente, né? Então isso chamou a atenção sobre Encélado, porque esse geyser indica a presença de água numa temperatura propícia à vida. Então, Encélados tem sido bastante estudado. Com o objetivo de acelerar a busca por outras civilizações, a NASA e a Agência Espacial Europeia, a ESA, lançaram 2 projetos bastante ambiciosos. O telescópio espacial Kepler e a missão Corot, que já detectaram a existência de centenas de planetas nos últimos anos. Por muito tempo, acreditava-se que existiam apenas 9 planetas, incluindo a Terra. Em 1995, foi confirmada a existência do primeiro planeta que orbitava uma outra estrela semelhante ao Sol. Mas aquele planeta não era parecido com a Terra. Maior do que Júpiter, ele cumpria uma órbita tão próxima da estrela-mãe que sua temperatura era de 1000 graus centígrados. De
qualquer maneira, a descoberta animou os cientistas e desde então, em pouco mais de uma década, foram descobertos cerca de 800 novos planetas e esse número cresce a cada semana. Os dados colhidos pelo telescópio Kepler da NASA e pela missão Corot da ESA revelam a existência de planetas cada vez menores, muitos com tamanho igual ou menor do que a Terra. Pelos cálculos atuais, o número desses corpos celestes pode chegar a milhões ou até bilhões, o que aumenta em muito as possibilidades de existência de vida. Os dois telescópios espaciais que buscam satélites, né, o Corot e o Kepler, eles analisaram um pedacinho do céu que é um nada, um pedacinho muito pequeno, e acharam centenas, tá certo? Quer dizer, então, se essas experiências fossem multiplicadas, a gente chegaria aos milhões. O problema é que isso não acrescentaria muito ao que a gente conhece. Nós precisamos ter uma melhoria em termos de qualidade, tá certo? Então, as novas missões que estão sendo programadas, né, elas tentam conseguir assinaturas que permitam caracterizar esses planetas, não apenas dizer, achei mais um planeta. O que é esse planeta? Como é que ele é? Quais são as condições físicas nele? Do que ele é constituído? Em instantes, o brasileiro que venceu um concurso e vai viajar ao espaço. E mais, cientistas explicam as diversas possibilidades de caça aos ETs. A gente volta já. Para o estudante brasileiro, o grande sonho, aos 21 anos, era ganhar um concurso que daria uma viagem ao espaço. E não é que deu certo, e foi melhor do que ganhar na loteria, ele garante. Pedro Henrique Doria é estudante de engenharia elétrica na Universidade de Brasília. Ele vai viajar ao espaço em janeiro de 2014, graças a um concurso mundial realizado pelas empresas holandesas KLM e Space Expedition Corporation. A companhia lançou um balão monitorado por GPS no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Os participantes do concurso tinham que acertar em qual ponto e a qual altitude o balão chegaria ao entrar no espaço e estourar. Doria foi quem chegou mais perto da resposta correta e levou o superprêmio. O estudante da UNB vai partir da cidade de Curaçao, no Caribe, e embarcar na nave Lynch, da Space Expedition Corporation, que o levará a quase 110 quilômetros de altura em menos de 4 minutos. O voo ele durou 1 hora, o tempo desde a decolagem até o pouso. O avião ele tem quatro motores e ele decola e depois, eu não tenho muitas informações, mas ele passa cerca de 20 ou 15 minutos subindo e atinge velocidades quase 3 vezes maiores que a velocidade do som. Depois são 5 minutos de gravidade zero e ele faz como se fosse uma parábola e depois ele retorna. E no auge dele o seu corpo é submetido a acelerações de 4G e depois ele desce fazendo uma trajetória helicoidal e pousando de novo. Doria é um aficionado por astronomia. Ano passado, ele trabalhou durante 9 meses num centro da NASA, nos Estados Unidos. Agora, faz estágio na Agência Espacial Brasileira. O estudante será o segundo brasileiro a cruzar a atmosfera terrestre. O primeiro foi o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos César Pontes. Em 2006, ele partiu de uma nave russa para a Estação Espacial Internacional, com o objetivo de fazer experimentos em microgravidade, ou seja, em ambiente com ausência de peso. E o bilionário inglês Richard Branson garante que até o final desse ano inicia os voos para levar turistas ao espaço. O primeiro teste com a nave da empresa de Branson foi considerado um sucesso. A Spaceship Two, desenvolvida pela empresa Virgin Galactic, partiu do deserto de Mojave, na Califórnia.
Depois de 45 minutos de voo, a nave se desligou do primeiro estágio e partiu para o voo supersônico até o limite da atmosfera terrestre. Em seguida, o piloto retornou à mesma pista do deserto, onde o bilionário Richard Branson esperava para cumprimentá-lo pelo sucesso do voo. Cerca de 500 pessoas já fizeram reservas para os primeiros voos ao espaço, que, segundo Branson, devem começar em novembro. Cada passagem vai custar $200 mil ou R$400 mil para desfrutar de apenas 6 minutos de um ambiente de baixa gravidade no espaço. Há muitas maneiras para se caçar alienígenas no espaço. Isso é o que garantem cientistas de um grupo independente de pesquisas. Vamos ver algumas delas. Em primeiro lugar, é preciso levar em conta um dado concreto. Todos os planetas conhecidos até hoje têm formato circular, mas não é possível garantir que, se existe algum outro corpo celeste nunca visto até agora, ele também será redondo. Diante dessa constatação, cientistas do Centro de Observação Espacial de Provença, na França, alertam: se os telescópios espaciais detectarem algo no universo que seja retangular, quadrado ou até mesmo em formato de pirâmide, é preciso ficar atento, pode ser um sinal. Outros pesquisadores acreditam que é preciso parar de procurar apenas planetas gêmeos da Terra. Dizem que é hora de buscar gêmeos do Sol, como o HP 56948, descoberto em 2012. Para alguns astrônomos, se é o Sol que mantém todo o sistema planetário a seu redor e garante a vida na Terra, é possível que outras estrelas como ele tenham seus próprios sistemas, potencialmente habitáveis por civilizações desconhecidas. Atenção, se alguém der falta de alguma estrela por aí, isso pode indicar a proximidade de alienígenas. Essa ideia se baseia tanto nas teorias científicas do astrônomo soviético Nikolai Kardashev, o primeiro a levantar a questão, como na ficção científica. Afinal, a série Jornada nas Estrelas já mostrava que civilizações avançadas poderiam consumir tanta energia que acabariam com estrelas inteiras para alimentar os seus sistemas. Ainda no terreno da ficção, a energia seria captada por meio da chamada esfera de Dyson, um arco grande o suficiente para envolver estrelas inteiras e sugar suas forças. Outro método para se caçar alienígenas no espaço pode vir da observação de pegadas. Afinal, lembram alguns cientistas, se o satélite da Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA conseguiu fotografar a pegada de um astronauta americano na Lua, isso significa que as câmeras dos inúmeros satélites espalhados pelo espaço, por países da Europa, China, Japão, Índia e outros, podem, a qualquer momento, registrar pistas de alienígenas. Na corrida para a conquista do espaço, muito antes de que um projeto termine, os cientistas já estão pensando em outro. É o caso do telescópio espacial James Webb, uma das missões mais ambiciosas já planejadas até hoje. Examinar a radiação resultante do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem ao universo, e realizar observações sobre a infância deste mundo que conhecemos. Esta é a missão do James Webb Space Telescope, também conhecido como Next Generation Telescope, projeto resultante de uma cooperação entre os países da Europa, Canadá e Estados Unidos. O supertelescópio ficará numa posição além da Lua em relação à Terra e poderá captar dados sobre a formação das primeiras galáxias e estrelas. Para que isso seja possível, ele foi projetado de forma a evitar a interferência da radiação solar. Por isso, será dotado de um grande escudo de proteção solar que vai se abrir no espaço pouco depois do lançamento, previsto para 2018. Daqui a pouco, novos estudos mostram que existe um pequeno Sol no centro da Terra. E mais, furacão varre o Polo Norte de Saturno, gerando imagens impressionantes. A gente volta já.
As câmeras da nave Cassini captaram imagens de um gigantesco furacão que atinge o polo norte do planeta Saturno, gerando imagens surpreendentes. Com ventos de mais de 500 km por hora, só o olho do furacão tem um diâmetro de 2.000 quilômetros. Isso significa uma extensão 20 vezes maior do que os fenômenos semelhantes registrados na Terra. As imagens capturadas pela sonda Cassini foram recebidas pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Desde 2004, a sonda Cassini estuda o planeta Saturno e suas luas. Pesquisadores franceses revelam que a temperatura no centro da Terra é mais alta do que se acreditava e pode ser comparada à superfície do Sol. As novas medições, feitas por pesquisadores da Agência de Pesquisa Científica da França, indicam que a temperatura no interior da Terra chega a 6.000 graus centígrados, cerca de 1.000 a mais do que se acreditava até agora. Determinar a temperatura do núcleo terrestre é fundamental para uma série de estudos sobre temas relacionados, por exemplo, com os terremotos. Os cientistas precisam desses dados para alimentar cálculos de computadores que podem indicar uma série de mudanças no comportamento do planeta. Ao longo desta edição, falamos de algumas descobertas e também do que os cientistas andam planejando nessa área fascinante da ciência que é a astronomia. Esses dados nos fazem lembrar da característica fundamental do aprendizado, já constatada há mais de 2.000 anos por um dos mais importantes filósofos gregos. Quanto mais sabemos, mais nos damos conta da imensidão de coisas que desconhecemos. Matéria de Capa fica por aqui, esperamos vocês no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.